Vamos comentar aqui sobre a Agenda 2030. Acho que é importante a gente saber um pouquinho mais, né? Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo, o que equivale a cerca de 10% da população global. Esse número representa um aumento significativo nos últimos anos, na ideia de fome zero, que está lá na Agenda 2030, a tal agenda da ONU, né? As informações apresentadas no relatório comprovam essa perspectiva lamentável, né? Atualmente, mais de 700 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo, o que equivale a quase 10% da população do planeta. E esse número, que deve estar caindo por conta de uma meta da tal fome zero, fixada então pela Agenda 2030, aumentou ao invés de diminuir. Então a ideia era acabar com isso, né? E não está lá na agenda, está lá na agenda, está no papel, mas não está na realidade. São 120 milhões, 120 milhões de pessoas a mais em comparação, por exemplo, aos anos de 1919, de 2019, de 1900, 2019, antes da pandemia de Covid. Então, olha aí, passamos a pandemia de Covid e agora temos mais gente com fome. O quadro, então, de insegurança alimentar, que é a pessoa não ter exatamente toda a comida durante o dia, eleva essa margem a 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, um terço dos habitantes da Terra passam fome. O Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Água, por exemplo, destaca a importância de criar e manter a segurança hídrica e o acesso aos recursos hídricos para garantir, então, paz, prosperidade. Está lá na tal Agenda 2030. Mas cerca de 2,2 bilhões de pessoas sequer têm acesso à água potável. É isso mesmo que você escutou. E 3,5 bilhões não têm serviços de saneamento seguros, ou seja, de 8 bilhões, 3 bilhões e 500 milhões sequer têm saneamento básico. Está aí, né? Na região da Ásia e do Pacífico, onde apenas 36% dos recursos hídricos do planeta estão disponíveis, cerca de 60% da população mundial, a escassez de água per capita é uma preocupação muito, muito grande. A sobrecarga dos recursos hídricos, considerada a principal causa da escassez na região, destaca então a importância das estratégias para enfrentar esse desafio, que está lá, desde 2015, está lá na tal da Agenda 2030. Nós vamos voltar a falar sobre isso, viu? A Organização das Nações Unidas diz que mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não têm nem lugar para viver, enquanto que 1 bilhão reside em moradias completamente inadequadas. Um estudo do Centro de Cidades Sustentáveis indica que 330 milhões de famílias em todo o mundo, isso é alguma coisa em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não têm acesso à habitação segura ou de qualidade. Vamos lembrar, né? Quais são as 17 metas, né, da Agenda de 2030. Então, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as formas, a erradicação da fome, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade para todos, igualdade de gênero total, água potável e saneamento para todos, energia acessível e limpa e sustentável para todos, trabalho decente e crescimento econômico. Pois é, um lugar e suas histórias. Falta apenas 6 anos. Quem viver, verá. A gente volta com esse assunto semana que vem.